Você já parou para pensar como, depois dos 40 anos, a caminhada espiritual parece mudar de ritmo? Não falo só das mudanças na rotina, nas responsabilidades ou naquela sensação estranha de que o tempo começa a escorrer mais rápido. Falo daquelas perguntas que surgem com uma intensidade diferente. Será que estou mesmo caminhando na direção certa? O que Jesus quer revelar para mim agora? Se isso soa familiar, você não está sozinho nessa inquietação silenciosa. E talvez eu tenha uma palavra, ou melhor, uma chave, que pode transformar completamente a forma como você encara sua fé neste momento da vida. Essa chave não é uma fórmula mágica, nem um conselho genérico que se encontra em qualquer manual espiritual. É uma palavra que Jesus revelou e que o jovem beato Carlo Acutis, conhecido por sua profunda conexão com a fé e pela simplicidade com que encarava o sagrado, nos ajuda a compreender de maneira prática e atual. Acredite, essa palavra pode ser o ponto de virada para quem já tem experiência de vida, histórias acumuladas e um desejo genuíno de aprofundar a caminhada. Mas antes de revelar qual é essa palavra, porque vamos chegar lá, quero compartilhar algo curioso. Conheci Ricardo, um bancário paulistano de 43 anos, casado e pai de 2 adolescentes. Ele me contou numa conversa meio descontraída numa tarde quente de março deste ano, enquanto tomávamos aquele café tão brasileiro e meio amargo do bairro da Liberdade, em São Paulo. Sabe quando a gente sente que fez tanta coisa na vida, mas ainda parece que falta alguma coisa? Que o coração quer mais do que só trabalhar e cuidar da família? Pois é, Ricardo não estava falando só do cansaço físico ou das contas para pagar. Ele falava do vazio espiritual disfarçado de rotina. E foi aí que percebi como essa tal palavra pode fazer toda a diferença. Mas calma, não vou entregar tudo logo no começo, porque parte da beleza desse encontro está justamente no caminho até ela. Essa palavra é presença. Simples assim. Presença não no sentido óbvio de estar fisicamente em algum lugar ou simplesmente cumprir rituais religiosos, como ir à missa ou rezar um terço. Presença verdadeira significa estar inteiramente ali, coração, mente e alma, no momento presente com Jesus e consigo mesmo. Algo que Carlo Acutis repetia com frequência quando falava sobre sua relação com Deus: a santidade está nas coisas simples e na nossa capacidade de estar verdadeiramente presentes. E isso muda tudo para quem já passou dos 40, porque muitas vezes nossa fé vira quase um checklist mecânico. Missa aos domingos? Feito. Rezar antes das refeições? Feito. Participar da reunião do grupo de oração? Feito também. Mas será que estamos mesmo presentes nessas práticas ou apenas cumprindo um protocolo? Lembro bem da Ana Paula, professora universitária carioca de 45 anos, mãe solo dedicada ao Felipe, seu filho adolescente apaixonado por futebol. Ela me contou certa vez em um bate-papo no Largo do Machado sobre como se sentia esgotada, tentando dar conta do trabalho e dos cuidados diários, sem sentir aquela chama viva na fé. Um dia, sem muita expectativa, decidiu fazer algo diferente. Ao invés de chegar rezando rápido para cumprir tabela, resolveu ficar 5 minutos quieta antes da missa começar, só respirando, sentindo os sons ao redor. O cheiro do incenso misturado ao vento fresco daquela manhã outonal trouxe uma sensação nova para ela. Ana disse: "Foi como se eu finalmente estivesse abrindo os olhos para Jesus ali comigo." Esse tipo de presença ativa exige desapegar do piloto automático, que nosso cérebro espiritual muitas vezes assume, aquela parte automática que faz as coisas sem sentir realmente o coração pulsar junto. Então, aqui vai um exercício simples para você testar ainda hoje. Reserve 3 momentos curtos ao longo do dia. Podem ser enquanto escova os dentes, espera o elevador ou até no trânsito parado. Sim, aquele instante irritante pode virar oportunidade.
em cada momento. 1. Respire profundamente uma vez. 2. Pergunte silenciosamente: onde está meu coração agora? 3. Tente trazer sua atenção totalmente para esse instante. Escute os sons ao redor sem julgamento. Sinta as sensações físicas. Reconheça seus pensamentos sem se prender neles. 4. Imagine Jesus ali também, presente nesse instante com você. Esse exercício pode parecer bobo à primeira vista, e sim, eu também pensei assim quando recebi esse conselho pela primeira vez. Mas a verdade é que ele treina seu olhar interno a sair da distração constante e voltar para o essencial, a presença viva. A razão disso tudo ser tão crucial para cristãos acima dos 40 é porque nossas vidas ficam cheias demais, responsabilidades familiares, profissionais e sociais. E acabamos sacrificando justamente aquilo que alimenta nosso espírito, estar consciente no diálogo diário com Deus. E não se preocupe se parecer difícil no começo. Ninguém nasce zen nem santo num passe de mágica. Spoiler, Carlo Acutis também passou por suas batalhas internas. O importante é começar pequeno. Sabe aquele ditado popular, devagar se vai longe? Ele encaixa aqui perfeitamente. Voltando ao exemplo do Ricardo, quando ele começou esse exercício básico, percebeu algo inesperado. Durante reuniões estressantes no banco ou conversas difíceis em casa, ele conseguia breves instantes onde lembrava daquele convite à presença. E nesses segundos, uma calma inédita surgia. Não por força própria dele, mas porque sentia algo maior sustentando sua alma cansada. Isso me faz pensar em como podemos confundir espiritualidade com intensidade emocional ou grandiosidade nas ações religiosas. Mas a essência verdadeira está justamente nisso. Pequenos momentos vividos com atenção plena à presença divina. E já que estamos falando sobre transformar a rotina espiritual após os 40, tenho certeza que essa ideia soa familiar para você também. Quem nunca sentiu aquela vontade silenciosa por algo mais profundo além do óbvio? Se isso faz sentido para você até aqui, adoraria saber nos comentários quais são seus pequenos rituais diários onde tenta estar presente consigo mesmo e com Deus. Antes de seguir adiante, mas fique tranquilo porque tem muito mais vindo, convido você a experimentar esse exercício hoje mesmo e anotar mentalmente qualquer mudança sutil na sua disposição emocional ou espiritual. Não precisa ser nada espetacular. Às vezes, até reconhecer o próprio cansaço já é sinal importante dessa presença começando a atuar. E sabe qual é outra coisa surpreendente nisso tudo? Carlo Acutis nos ensina pela própria vida que santidade não é mérito exclusivo dos jovens cheios de energia, nem apenas daqueles aparentemente perfeitos. A santidade está acessível exatamente nesse gesto simples: escolher estar presente naquilo que fazemos, inclusive nas batalhas silenciosas dentro da gente. Por isso, acho tão libertador essa palavra revelada por Jesus através desse jovem santo moderno. Ela redireciona nosso olhar cansado para dentro, com ternura e foco novo. E olha só, isso talvez explique por que tantos cristãos depois dos 40 sentem essa necessidade urgente, não só de reafirmar a fé, mas ressignificá-la, passando do automático para o vivido genuíno. Enfim, vou te deixar digerir essa ideia por enquanto, porque daqui para frente vou mostrar outras camadas dessa presença misteriosa, tão poderosa quanto simples. Mas antes disso, deixa eu te perguntar outra coisa. Quando foi a última vez que você percebeu realmente seu coração batendo durante uma oração? Se não lembra exatamente, talvez seja a hora desse reencontro acontecer agora, neste instante mesmo, não amanhã, nem numa ocasião especial qualquer, mas aqui e agora. Quer dizer,
Não sei se sou só eu ficando meio piegas falando assim, mas estou convencido disso depois das tantas histórias reais compartilhadas comigo nos últimos meses. Pessoas comuns descobrindo essa chave escondida justamente no cotidiano pesado delas. Então vamos juntos desvendar mais desse caminho? Comenta aí sua experiência vivendo momentos reais presenciais na fé. Seus desafios ou pequenas vitórias nesse tema são sempre bem-vindos. Até daqui pouco, trazendo mais insights valiosos para alimentar esse desejo genuíno do seu coração cristão maduro. Sabe aquela sensação estranha, quase como se você estivesse vivendo a mesma cena repetidamente, mas esperando que algo diferente aconteça? Pois é. Isso me faz pensar em outro aspecto fundamental para quem está com mais de 40 e quer transformar a caminhada espiritual: o silêncio ativo. Não estou falando do silêncio que só existe quando o barulho externo desaparece, mas daquele silêncio interno, um espaço onde não tentamos fugir das nossas dúvidas, medos ou até mesmo da nossa própria imperfeição. Tenho uma amiga chamada Mariana, terapeuta ocupacional de 47 anos que mora no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ela sempre foi muito prática na fé, aquela pessoa que gosta de respostas claras e atos concretos. Durante uma época de muita pressão no trabalho e problemas familiares, ela começou a sentir uma ansiedade crescente, um barulho mental constante que lhe roubava a paz. Numa tarde chuvosa de agosto do ano passado, depois de uma conversa franca com um amigo na Praça dos Arcos da Lapa, decidiu experimentar algo diferente: ficar 5 minutos em completo silêncio olhando para uma vela acesa em casa. O curioso é que ela não buscava milagres nem mudanças imediatas, só queria aprender a ouvir aquele incômodo interior sem fugir dele. Com o tempo, aquele ritual virou um momento sagrado, onde as perguntas mais difíceis podiam simplesmente existir, sem pressa, sem julgamento. Mariana percebeu que esse silêncio ativo permitia a ela se conectar melhor com Jesus. Não como um juiz distante ou uma figura imaculada, mas como um amigo próximo que acolhe mesmo quando tudo parece confuso. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já tentou ignorar sentimentos desconfortáveis durante suas orações ou momentos espirituais? Quantas vezes aquele pensamento "não devia sentir isso" já apareceu? Pois é justamente aí que o silêncio ativo entra como ferramenta poderosa. Aqui vai um exercício simples para você entrar nesse espaço. Encontre um lugar calmo onde possa sentar confortavelmente. Pode ser em casa ou até mesmo num parque tranquilo perto de onde mora. Acenda uma vela ou apenas fixe o olhar num ponto qualquer se não tiver vela. E fique ali por 5 minutos. Durante esse tempo, se pensamentos vierem, e eles virão, simplesmente observe-os como nuvens passando no céu. Não precisa analisar nem afastar. Se vierem emoções fortes, medo, tristeza, dúvida, permita que existam, sem tentar mudar nada. No meio desse silêncio ativo, diga mentalmente algo simples como: Jesus está aqui comigo neste momento. Não espere grandes sensações. Mais importante é criar esse espaço seguro dentro de você. Confesso que para muitos pode parecer estranho no começo, especialmente para aqueles acostumados com oração mais verbal ou cheia de movimento. Mas essa prática abre portas interiores raramente acessadas na correria do dia a dia. E sabe o mais interessante? Esse tipo de silêncio cria condições para que a palavra revelada por Jesus, aquela presença sobre a qual falamos antes, se manifeste não apenas na razão ou emoção superficialmente agitada, mas numa paz profunda e realista. É exatamente nessa conexão silenciosa que Carlo Acutis encontrou força para enfrentar seus desafios pessoais e manter a fé vibrante apesar da doença terminal tão cedo na vida dele.
Eu mesmo tentei adaptar esse exercício durante semanas turbulentas e posso dizer, nos primeiros dias parecia até uma tarefa impossível ficar quieto sem mexer no celular ou pensar na lista infinita de afazeres. Mas aos poucos veio uma espécie de calma inesperada, não mágica nem espetacular, só um espaço onde eu podia simplesmente ser eu mesmo diante de Deus, sem medo ou pressa. Se isso te despertar alguma curiosidade ou desafio pessoal para tentar essa prática, conta aí depois como foi sua experiência com esse silêncio interno ativo. É um convite simples, mas profundo para conhecer outro lado da espiritualidade madura. Mas vamos avançar porque tem mais coisa boa vindo ainda. Falando em amadurecimento espiritual após os 40, existe outro conceito ligado àquela palavra presença e ao silêncio ativo. A gratidão concreta. Não aquela gratidão genérica de agradecer pelo café bom do dia ou pela saúde em geral, que também são importantes, mas a gratidão intencional por aquilo que geralmente passa despercebido ou até incomoda na rotina. Sim, até pelos desafios diários que parecem querer tirar nosso equilíbrio. Deixa eu te contar rapidinho sobre o João Carlos, gerente comercial paulista de 52 anos, morador da Moca, apaixonado por futebol e pai dedicado. Durante meses, ele viveu numa tensão enorme por conta das cobranças no trabalho e problemas na saúde da mãe idosa. A fé dele estava naquele limiar onde pedir ajuda parecia pouco e entender o motivo das coisas era quase impossível. Foi quando ele começou um diário simples. Todos os dias, antes de dormir, escrevia 3 coisas pelas quais sentia gratidão naquele dia específico, incluindo pequenas coisas aparentemente chatas, como trânsito lento ou momentos difíceis, conversas difíceis com colegas. No começo, achava até meio forçado, porque parecia estranho agradecer algo ruim, mas com o tempo percebeu algo fascinante. Essas situações complicadas começaram a perder peso negativo e ganharam sentido diferente. Eram experiências vividas com Jesus presente ali do lado dele. Eram oportunidades para aprender paciência e confiar mais no plano maior. Na prática, isso mudou completamente seu olhar para os obstáculos diários e, inclusive, melhorou seu sono, porque ele dormia reconhecendo forças mesmo nos momentos frustrantes, ao invés de remoer só angústias. A ideia aqui é cultivar uma gratidão ativa pela vida real, aquela cheia de imperfeições e surpresas inesperadas, abraçando tudo isso com olhos renovados pela fé presente no cotidiano exato que estamos vivendo agora. Um exercício prático para você. Pegue papel e caneta, ou celular se preferir, antes de dormir hoje e anote 3 coisas específicas pelas quais foi grato nesse seu dia. Pode incluir desde aquele sorriso inesperado até aquela dificuldade superada. Se sentir vontade, escreva também alguma reflexão breve sobre como essas situações podem ser vistas sob outro ângulo com Jesus presente ali do lado dele. Ao fazer isso diariamente por pelo menos uma semana, observe se sua visão geral da vida começa a mudar, mesmo nos dias mais pesados. Gratidão, assim, não é só pensamento positivo barato, é reconhecer concretamente os pequenos milagres escondidos nas coisas comuns e até nos desafios contínuos da existência humana adulta. E se você acha difícil encontrar motivos para agradecer quando tudo parece complicado demais, saiba que essa dificuldade já diz muito sobre onde sua fé está querendo crescer. É sinal claro para investir tempo nessa prática devagarinho, sem pressa nem cobrança excessiva. Sim, eu também já me peguei reclamando demais antes desse exercício. Agora, deixa eu te contar outra história surpreendente para fechar essa parte. Conheci a Helena em abril deste ano durante um retiro espiritual na Serra da Mantiqueira. Ela tem 48 anos e trabalha como administradora pública em Belo Horizonte.
Helena estava numa fase bem complicada após separação recente e enfrentava dúvidas profundas sobre sua identidade cristã depois dos 40 anos, especialmente porque sentia certa culpa por não conseguir manter tudo perfeito: família unida, trabalho equilibrado, vida espiritual vibrante. Durante as atividades do retiro, ela começou uma prática nova, inspirada naquele diário da gratidão do João Carlos. Todas as noites, ela escrevia pequenas cartas para Jesus, contando suas dificuldades reais, sem máscaras, nem vergonha, confessando medos secretos sobre futuro incerto e também reconhecendo momentos bons do dia anterior, mesmo quando pareciam pequenos demais para importar. Ela me contou depois que essa honestidade radical transformou sua relação com Deus, porque tirou o peso do ter ser perfeito. Mais do que isso, criou um diálogo íntimo onde presença verdadeira acontece justamente na fragilidade humana exposta, sem medo nem fingimento. Então, pensando nisso, meu último convite hoje para você: tente escrever amanhã à noite uma carta sincera para Jesus, contando aquilo que está pesando no seu coração agora. Não precisa ser nada elaborado nem bonito, só seja honesto consigo mesmo. Depois, leia essa carta com calma, num momento tranquilo, talvez naquele silêncio ativo da vela acesa. Repare o efeito dessa comunicação aberta dentro do seu espírito. Pode parecer simples demais à primeira vista, mas abrir mão das máscaras espirituais geralmente rende frutos profundos lá na frente. Olha só como esses temas vão se encaixando naturalmente: presença consciente, silêncio acolhedor, gratidão concreta, todos eles criando condições reais para renovar sua caminhada espiritual depois dos 40 com autenticidade renovada. Aliás, será que nossa cultura acelerada não nos empurra justamente para o oposto disso tudo? Viver apressados demais para notar esses sinais tão sutis? Às vezes acho engraçado como queremos soluções rápidas enquanto esquecemos o valor das pequenas práticas cotidianas fielmente repetidas. Como diria Carlo Acutis falando sobre santidade nas coisas comuns, Deus nos chama à simplicidade profunda. E olha só, falando em simplicidade profunda, me lembrei daquela vez numa feira livre aqui perto do Parque Ibirapuera, onde encontrei Dona Rosa vendendo seus legumes depois da missa matinal às 7h30 num domingo ensolarado. Ela me contou sorrindo entre caixas de abóbora e cenoura: "Olha, filho, minha oração hoje é agradecer até pela dorzinha nas costas, porque mostra que tô viva para cuidar dos meus netos." Tem coisa mais simples, mais verdadeira? Enfim, fique à vontade para contar aí nos comentários qual dessas práticas ressoa mais contigo agora: presença interna, silêncio acolhedor, gratidão realista? E já aproveita para compartilhar suas próprias estratégias pessoais para renovar a fé numa idade madura. Adoro aprender junto nessas trocas sinceras. Daqui a pouco venho trazer mais reflexões valiosas para completar esse nosso papo cheio de humanidade real sobre espiritualidade consciente depois dos 40 anos. Até já! Quando penso em fé madura, especialmente para quem já passou dos 40 anos, vem à mente um aspecto que muitas vezes é negligenciado: a aceitação ativa da imperfeição pessoal. E não falo só daquelas falhas óbvias que todos carregamos, mas daquele olhar compassivo e realista para as próprias limitações, sabendo que elas não nos definem nem diminuem nossa capacidade de amar e crescer espiritualmente. Essa aceitação não é resignação passiva, como se disséssemos: "Ah, sou assim mesmo e não posso melhorar." Pelo contrário, é reconhecer honestamente onde estamos com todas as nossas fraquezas e ainda assim seguir adiante sem culpa paralisante ou auto-julgamento cruel. A história do Paulo é um exemplo que me marcou profundamente. Ele tem 55 anos e trabalha como professor de história em Santos.
Durante muitos anos, viveu com um ideal rígido de perfeição na fé e no comportamento. Queria ser o cristão exemplar, alguém que nunca vacilasse ou errasse. Mas isso o levou a um desgaste enorme. Ele se sentia constantemente fracassado e distante de Deus. Foi num encontro de espiritualidade em 2023, em Guarujá, quando Paulo ouviu uma reflexão sobre o amor incondicional de Jesus, aquele amor que acolhe até nossas falhas mais dolorosas. Ele começou a praticar um exercício simples, mas poderoso. Toda manhã, diante do espelho, dizia para si mesmo com sinceridade: eu me aceito com minhas limitações, porque sou amado por Deus assim. No início, achava estranho, até meio bobo, quase como uma frase feita. Mas com o tempo, viu sua ansiedade diminuir e sua relação consigo mesmo ficar mais leve. Esse exercício trouxe a Paulo uma liberdade inesperada. Ele não precisava carregar o peso da perfeição para se sentir digno da graça divina. E isso abriu portas para um amor próprio renovado que também refletiu nas relações familiares e na forma como vivia sua fé. Se você sente aquele peso da autocrítica constante ou a pressão de ser sempre forte espiritualmente, esse pode ser um bom caminho para experimentar. Reserve uns minutos pela manhã. Pode ser no espelho do banheiro ou só sentado numa cadeira. Olhe nos seus próprios olhos com gentileza. Diga em voz alta ou mentalmente frases afirmativas simples, como: eu me aceito assim como sou, ou sou amado incondicionalmente. Se possível, anote após essa prática alguma sensação ou pensamento que surgiu. Pode ser uma revelação inesperada. Repita diariamente por pelo menos 5 dias seguidos para sentir o impacto real dessa aceitação ativa. Perceba como isso não é negar o esforço de melhorar ou crescer espiritualmente. Apenas cria uma base sólida onde esse crescimento acontece sem autojulgamentos destrutivos. E o curioso é que essa atitude tão humana dialoga diretamente com aquela palavra inicial sobre presença, porque estar verdadeiramente presente consigo mesmo inclui acolher-se integralmente, inclusive nas partes mais vulneráveis. Essa última reflexão me leva a pensar no quanto Carlo Acutis compreendia a santidade justamente nesse misto de simplicidade e profundidade humana. Ele viveu pouco tempo nessa terra, mas mostrou com sua vida singular que aceitar nossas limitações permite abrir espaço para a graça agir mais livremente. Agora, convido você a pensar comigo sobre tudo isso. Qual seria o impacto na sua vida espiritual se essa aceitação fosse uma prática diária? Se você pudesse substituir os julgamentos internos por diálogo gentil? Se pudesse perceber Jesus presente exatamente ali, no meio das suas imperfeições? Talvez essa seja a virada definitiva para cristãos depois dos 40. Entender que fé madura não é ausência de dúvidas nem perfeição constante, mas sim coragem para caminhar inteiro apesar das sombras internas. E veja só, essa coragem ganha força quando aliada às outras práticas já comentadas aqui. Presença consciente no dia a dia, silêncio ativo acolhedor, gratidão realista pelas coisas boas e desafiadoras, tudo formando uma rede segura onde o seu espírito pode respirar fundo, mesmo nos momentos difíceis. Esse mosaico de atitudes parece simples quando listado assim, porém, sei bem, porque também vivo essa luta diária, que aplicá-las consistentemente exige disposição para mudar velhos hábitos mentais arraigados desde cedo. Mas olha só, a beleza disso tudo está justamente aí, na imperfeição do nosso esforço sincero.
Não precisamos ser santos perfeitos nem ter respostas prontas. Basta começar, cada dia, com um passo pequeno, mas verdadeiro, rumo ao encontro autêntico com Deus em nossa vida cotidiana. E isso muda tudo. Não é transformar a caminhada espiritual num fardo pesado. É sim dar lugar à leveza da graça quando permitimos sermos quem realmente somos, pessoas complexas, falíveis, cheias de histórias únicas e capacidade infinita de amar porque fomos amados primeiro. Para fechar esse papo comigo, espero deixar algo pulsando em seu coração. Existe uma palavra revelada por Jesus através do testemunho concreto do jovem Carlo Acutis, que pode mudar radicalmente sua experiência religiosa depois dos 40 anos. Essa palavra é convite. Convite a estar presente aqui e agora. Convite ao silêncio acolhedor onde Deus fala. Convite à gratidão por cada detalhe vivido. Convite à aceitação profunda das suas próprias imperfeições. E se aceitar esse convite significar começar devagarinho hoje, quem sabe essa seja a abertura para um capítulo novo na sua fé, menos baseado no fazer perfeito e mais fundado no ser inteiro? Que essas reflexões acompanhem seu caminho daqui para frente como lembretes vivos de que santidade está muito além do idealismo distante. Ela está nas escolhas reais, feitas em cada instante comum da vida adulta, cheia de desafios reais. Eu poderia ficar aqui horas falando disso, e talvez eu vá voltar mais vezes, porque esse tema merece atenção contínua. Mas prefiro deixar você com essa provocação final. Qual será o próximo gesto concreto que você fará para responder ao convite silencioso dessa palavra transformadora? Será aquele momento extra de presença? Será aquele espaço novo criado pelo silêncio interior? Ou aquela carta sincera escrita no papel confessando suas dúvidas sem medo? Ou ainda aquele olhar carinhoso no espelho dizendo: eu me aceito. Não importa qual seja, importa começar, de verdade. Porque afinal, a santidade verdadeira não é privilégio dos escolhidos perfeitos, mas sim dom dado aos corações dispostos a aceitar Jesus, presente justamente nas suas imperfeições diárias. Fica comigo nessa reflexão, ela pode transformar seu jeito de viver a fé daqui para frente. E se quiser trocar ideias, dividir dificuldades ou conquistas nesse caminho tão humano e sagrado, deixa seu comentário aí embaixo. Vou adorar saber como essa conversa tocou seu coração hoje. Até breve!